pai primitivo, o antepassado, apócrifo de João, não participa de um aion, como parte constitutiva dele. O tempo não existe com relação a ele. Para quem participa de um éon, ele deve ter preparado para ele por outros. E o tempo não foi delimitado para ele, uma vez que não recebe de quem estabelece limites. E não precisa, nada. Nada do todo existe antes dele. Ele está acima dos íons. Pai, mãe e filho, etc. Ele é chamado como mônada, que é uma monarquia sem nada acima. É ele quem existe como Deus e Pai de tudo, o invisível que está acima de tudo, que existe como incorrupção, que está na pura luz para a qual nenhum olho pode olhar. Ele é o Espírito invisível, de quem não é certo pensar nele como um Deus ou algo semelhante. Pois ele é mais que um Deus, já que não há nada acima dele, pois ninguém domina sobre ele. Pois ele não existe em algo inferior a ele, pois tudo existe nele. Pois é ele quem se estabelece. Ele é eterno, pois não precisa de nada. Pois ele é perfeição total. Um ser pode ter um relacionamento com um Deus, mas não com a mônada, pois isso seria uma contradição. O pleroma, reino do Pai primitivo acima do oitavo céu, o pleroma, morada de Sofia e os espíritos de luz, uma ideia que caracteriza a maioria dos textos gnósticos, são seus relatos complexos do desenrolar das várias emanações divinas, os aions, as eternidades ou mundos, que se tornam o pleroma, transcendental ou reino da luz. O pleroma se distingue da criação inferior ou manifesta, de modo que a cosmologia gnóstica se baseia na ideia de uma dualidade entre a realidade espiritual transcendente e a realidade física e psíquica imperfeita, o cosmos. De fato, o cosmo psicofísico que chamamos de matéria é considerado um reflexo ou cópia inferior ou imperfeita da ordem perfeita superior do pleroma. Os íons inferiores são da matéria que se estende até o sétimo céu, a região intermediária está no oitavo céu já no pleroma e o pleroma primordial está acima do oitavo céu. Sofia. Há um mito da criação, que atribui a criação a um ser feminino nos revelados pelos escritos da Nag Hammadi, descoberto no Egito em 1945. A responsável por esta criação foi chamada de Sofia, sabedoria. Os escritos da Nag Hammadi falam deste mito da criação por Sofia, escritos que seus originais foram expurgados pelas igrejas ocidentais, pois neste ponto da história era impossível se dar importância ao feminino, muito menos se ter uma deusa feminina. Quem é Sofia? Sofia é a primeira emanação de luz na criação da matéria, ela pertencia ao pleroma, aonde o Pai emanou 12 íons para manter o equilíbrio do pleroma. Sofia é definida como um íon mais novo dos 12. Este íon Sofia experimentou uma paixão com o Pai. Então, como não podia encontrar ao Pai, porque esta tarefa era impossível até para um íons, ela caiu em profunda angústia na imensidão da profundidade e na insensibilidade do Pai, e quanto mais esta paixão aumentada ela, Sofia, era esticada, jogada, para frente e para fora do pleroma. Sofia, sabedoria, na nossa Bíblia. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Provérbios 8:22-31. É lógico que a gente é tudo imaginário, o que a gente pensa ser o pre-ROM. Então essa parte amarela, bem viva, nós acreditamos que seja o pre-Roma, o núcleo do pre-Roma, onde realmente ficam os espíritos de luz, e fica também o Deus incognoscível, né, o Pai primitivo.
A parte circular, porque é tudo feito em círculos, né? A parte circular, que envolve o núcleo do pleroma, né? Onde estão os espíritos, o espírito de luz e é onde está o Deus incognoscível, né? É essa parte cinza que nós acreditamos que realmente é uma região intermediária, né? Entre o pleroma e a matéria. É justamente nessa região intermediária que hoje está Sofia Achamote, a parte da paixão da Sofia Mãe. Ela está aí aguardando, né, nesse lugar até o fim da matéria, e quando o fim da matéria for realmente um fato, ela voltará para o pré-Roma. E todos psíquicos, juntamente com Jeová, iremos sair da matéria e iremos para o lugar onde está hoje a Chamote, que é esse lugar intermediário. Esse lugar negro que eu coloquei é onde estava o silêncio e a profundidade do Deus incognoscível, do antepassado, que foi profanado, que foi maculado pela saída de Sofia do pré-Roma. Como eu disse no outro áudio, né? Sofia, ela foi esticada para fora, foi jogada para fora, foi impelida para fora do pré-Roma por causa da sua paixão. Ela se apaixonou, num português bem mais simples, pelo pai, através da sua admiração por ele, e aquilo se tornou dentro dela uma paixão irresistível. E ela não largava essa paixão. Então essa paixão fez com que ela se desligasse do núcleo do pré-Roma, onde está o Deus incognoscível, e fosse lançada para fora do pré-Roma, passando pela região intermediária e saindo para fora do pré-Roma. Depois, como nós podemos ver no gráfico aí, ela deu realmente o nascimento para a matéria. Sozinha na matéria, ela quis conceber alguém parecido com Crestos, mas ela concebeu sem ter o par. Então ela deu à luz a um ser disforme, por assim dizer, um aborto, que nós chamamos de Jeová, Demiurgo, chefe dos arcondes, e ela até se envergonhou do aspecto de seu filho, que a colocou no último lugar, num trono acima de todos e recoberto por uma nuvem, tentando escondê-lo, né? Porque foram ser concebidos sem o par perfeito, então gerou um ser disforme que ela tentou até esconder ele. E esse Jeová, ele é justamente o Deus do Velho Testamento, aquele Deus junto com Sofia, que cria os demais arcondes e que cria o homem, a mulher, a terra e todo ser vivente que aqui nós temos. Depois, como nós podemos ver no gráfico aí, ela deu realmente o nascimento para a matéria. Sozinha na matéria, ela quis conceber alguém parecido com Crestos, mas ela concebeu sem ter o par. Então ela deu à luz a um ser disforme, por assim dizer, um aborto, que nós chamamos de Jeová, Demiurgo, chefe dos arcondes, e ela até se envergonhou do aspecto de seu filho, que a colocou no último lugar, num trono acima de todos e recoberto por uma nuvem, tentando escondê-lo, né? Porque foram ser concebidos sem o par perfeito, então gerou um ser disforme que ela tentou até esconder ele. E esse Jeová, ele é justamente o Deus do Velho Testamento, aquele Deus junto com Sofia, que cria os demais arcondes e que cria o homem, a mulher, a terra e todo ser vivente que aqui nós temos.